Para definirmos a função predecessor de um número, ou seja, aquela que eu passo como argumento o número n e retorno n-1, se o n for maior do que zero, e zero caso contrário. Então, se eu passar, por exemplo, um lambda termo, que é o 3, ou seja, o numeral de Church, f de f de f de x, esse é o numeral 3, o que eu deveria retornar? Eu deveria excluir um f e retornar ao final o lambda fx de f de f de x. Ou seja, eu vou precisar de uma função, certo? Aplicado a cada um desses f's, na qual o primeiro elemento, o primeiro f que eu aplicar, eu vou descartar ele, mas vou permanecer com os outros. Então, se eu tiver uma função, por exemplo, t, certo? Que vai fazer essa substituição da minha função f, tá? De tal forma que o primeiro f eu jogo ele fora e permaneço com os outros, né? Então, eu vou ter uma função, suponha que seja uma função t, eu ainda vou implementar ela, explicar para vocês como é essa função t, mas que se eu passar, né, um lambda termo que diz, ora, qualquer parâmetro que você passar, jogue ele fora, tá? Ou seja, eu vou jogar o primeiro f fora nessa função t. E depois eu vou dizer, o resto permaneça como está. Ou seja, se eu passar um número para ele, eu vou retornar o próprio número. Então, a ideia vai ser, primeiro, fazer uma lambda substituição da minha função f por essa função t. E depois eu vou dizer, jogue fora o primeiro f, ou seja, a primeira ocorrência que teria nesse t, então eu substituirei isso aqui por tt, certo? T lambda u de x, e aí eu vou dizer, jogue fora esse cara aqui, e depois você pode permanecer com os valores de t. Ou seja, se eu tivesse um tt aqui, no final, e depois substituísse por lambda u de u, o que eu ia retornar é o número, né, que seria essa representação aqui ao final de lambda f de x de f de f de x. Tá? Ou seja, eu tenho que dizer qual seria esse t. Tá? Eu estou falando ele aqui hipoteticamente só para dar a ideia do que a gente vai fazer. Ou seja, eu vou pegar o meu número n, que eu estou passando como argumento, vou substituir as minhas funções f por uma função que eu ainda vou definir, que é uma função t. Tá? Essa função irá substituir cada um desses f's. E eu vou passar nessa função que terá dois argumentos, um primeiro para dizer, jogue fora o primeiro, a primeira ocorrência dela, e depois permaneça como ela está. Ou seja, permaneça com o número de f's que ela tem. Então, essa é a ideia geral do predecessor, né? A aplicação do predecessor ela é um pouco mais difícil por isso, porque você tem que excluir um f, né? E não só adicionar coisas. Então, de fato, a definição do predecessor ela é mais complexa que as anteriores. Mas essa é a ideia geral. Vamos detalhar um pouquinho aqui a definição. Bem, a definição de predecessor, né, ela vai ser dada da seguinte forma. Eu vou ter, né, uma função n, né, como argumento, portanto, lambda n. Assim como na soma e na multiplicação, eu vou ter o fx aqui no início, que é porque meu número precisa ser do formato lambda fx, aí de um conjunto de f's depois um x, então eu preciso dele, tá? E o meu lambda termo, na expressão de dentro, eu vou passar como argumento meu n, irei passar uma função, que eu acabei de chamar ela de t, certo? Que vai substituir os f's que acontecem no meu numeral n, certo? Que ao receber um lambda ux, vai jogar fora o primeiro f.
e depois, ao receber o lambda u de u, vai permanecer com os f's que eu tiver. Tá? Então, essa é a ideia. Vamos detalhar mais isso. Tá? E aí eu vou fazer 3 passos aqui para simplificar a explicação. Primeiro, essa função que eu estou chamando de t, né, que recebe 2 argumentos, o g e o h, ela vai receber o h, depois seguido um g e f. Se eu passar, né, dizendo, olha, se tem um f lá, eu quero jogar fora esse f, ou seja, eu não quero utilizar ele. Tá? Eu vou apagar, é como se eu apagasse o primeiro f. Então, se eu passar como argumento lambda u de x nessa função, se eu fizer uma redução, né, uma beta redução, eu vou substituir esse g pelo lambda u de x, ou seja, eu vou ter lambda h de h, aonde era o g, recebeu o lambda u de x aplicado ao f. Ora, o f aplicado ao lambda u de x, o que faz? Simplesmente ele ignora esse f, ele vai jogar fora esse f e vai retornar quem? O próprio x. Então, essa expressão toda, né, o meu termo, que eu estou chamando ali, o meu lambda termo, que eu estou chamando de um tzão, né, o que ele vai fazer? Ele vai jogar um f fora, certo? Ele vai jogar um f fora quando eu passo como argumento para essa função, certo? Faço uma lambda aplicação, um lambda ux, que é esse primeiro aqui que diz, olha, o f mais de dentro, você vai jogar ele fora. Tá? Então, toda vida que eu tiver essa expressão aplicada ao lambda u de x, o que eu vou fazer? Eu vou, ao final, jogar fora o primeiro f. Tá? Lembre que eu vou substituir no n por essa expressão, o f nessa expressão, por t expressões dessas. Né? Então, para cada f eu vou substituir por t. O que eu estou dizendo quando eu fizer essa primeira aplicação? Eu estou dizendo que eu vou simplesmente jogar fora esse f, tá? E ficando ao final com a expressão lambda h de x. Então, guarda essa DAG 1 aqui, certo? Como uma expressão para a gente usar, né? Para simplificar o nosso exemplo, tá? Então, eu tenho a minha função, que eu estou chamando de t aqui, se eu aplicar o lambda u de x, eu simplesmente jogo fora esse primeiro f e a minha expressão toda retorna lambda h de x. Se por um acaso, né, eu não passar o lambda ux, mas passar um número que está no formato lambda h de n, eu simplesmente vou preservar esse f e vou retornar ao final lambda h de f de n. Ou seja, é como se eu preservasse o f que estava ali, jogando ele aqui para a função. Ó. Ou seja, eu tinha um numeral n de Church e vou ter o f de n, certo? Ou seja, na aplicação de uma dessas expressões t, se eu aplicar ela um lambda h de um número n, eu vou permanecer com f, né, que eu tinha, contando aquele f, com o meu numeral n, certo? Depois que eu fizer isso n vezes, né, ao final eu vou dizer, olha, agora você pegue a minha expressão, que é lambda h de n, e substitua por ele próprio. Ou seja, lambda, onde tem o h, eu vou substituir por lambda u de u. Né? Ou seja, quer fazer o quê? É simplesmente retornar o h, porque o u, quando recebe o n, retorna o n. Então, nessa definição final aqui, eu vou ter só o n. Certo? Vamos ver um exemplo que fica mais concreto no exemplo. Tá? Então, vamos ver aqui a nossa função predecessor do 2. Ou seja, ao final eu quero retornar 1. Tá? Então, a minha definição do predecessor é essa, né? Ou seja, é uma função que recebe um argumento, ao final, né, tem que terminar com lambda fx, porque o numeral de Church começa, né, com lambda f de x, tá? E eu vou ter no meu lambda termo da função predecessor o número que eu vou passar como argumento, aquela expressão que vai substituir os f's que acontecem aqui no n, uma primeira expressão que é para dizer o primeiro f que eu encontrar o mais de dentro, eu vou jogar ele fora e ao final eu vou permanecer com o número que eu tenho. Tá? E aqui a representação do numeral 2. Né? Então aqui é o predecessor, né, do 2. Certo? Aí vamos lá, então vamos fazer a nossa definição.
Primeira coisa que eu faço, uma lambda aplicação para substituir o meu n pelo 2. Então, eu simplesmente substituo o n pelo 2, que é essa expressão, não é? E permaneço com aquela minha função, com o lambda u de x e o lambda u de u, tá? Bem, o que a gente faz agora? De novo, a gente faz uma lambda substituição, redução, né? Uma beta redução. O que a gente faz? Vai substituir cada fzinho desse aqui que acontece por essa expressão, como a gente fazia lá na soma e na multiplicação, tá? Só que essa aqui vai, ao invés de adicionar elementos, ela vai te retirar um elemento. Então, o que eu faço? Eu substituo esse f aqui por essa expressão e o segundo f pela segunda expressão. E permaneço com x que eu já tinha. Tá? E aí, o que eu tenho aqui? Né? Lambda fx de lambda x, porque eu já fiz a aplicação do lambda f, né? Substituindo, né? Pela essa função. E depois o lambda u de x com lambda u de u. O que eu faço agora? Ora, eu vou substituir o meu x pelo lambda u de x, que vai fazer a vez de jogar uma dessas expressões fora, que é o primeiro f que eu quero tirar, né? O antecessor ele tira um elemento. Então, o que eu faço? Eu vou substituir, certo? O lambda x, o x que acontecia aqui, por lambda ux. Pronto, fiz a substituição. Como a gente viu, né, esse DEG1 aqui, o que ele faz? Ele, ao receber essa minha expressão com lambda ux, ele retorna um lambda h de x, onde ele não considera o primeiro f. Então, toda essa expressão, como a gente viu anteriormente, ela é definida, ela é reduzida, né, em um ou mais passos para lambda h de x. Bem, eu tenho essa expressão, certo? O que eu faço agora? Na definição, depois que eu tirei o primeiro, toda vida que eu passar para essa expressão, né, que está tirando o primeiro elemento, mas está permanecendo com os outros de forma igual, o que eu faço? Ao passar um número para ela, que é representado na forma lambda h de x, ele permanece com o f no x. Então, o que ele substitui, né, que é aquela DEG2, ele substitui por quem? Por lambda h de f de x. Tá? Aí, por fim, né, ou seja, eu não tenho mais nenhuma expressão dessa para aplicar, eu só aplico, né, a expressão lambda u de u no h, para retornar quem? O meu número, certo? O número aqui é quem é? O f de x. Então, onde tem h, né, eu vou substituir ele por lambda u de f de x. Aplicando essa função, eu retorno ao final o f de x, que é a nossa DEG3. Tá? Ou seja, a ideia toda foi, para cada f que eu tinha no meu numeral, certo? Eu substituo isso por uma expressão que, ao passar um primeiro argumento que diga jogue fora o primeiro f, e depois permaneça com ele igual, e ao final você substitui nessa função que vai receber dois argumentos pelo próprio numeral com as funções f que eu tenho, tá? Preservando ele. Então a ideia é essa, né? Eu sei que é uma definição um pouco mais complexa do que as outras, mas ela segue essa lógica, né? De definir uma expressão que vai substituir meu termo, que no primeiro elemento, né, numa primeira função f, eu vou jogar ela fora e no resto eu vou permanecer ela. Vamos ver um outro exemplo para tentar deixar essa definição um pouco mais clara. Agora eu quero fazer o predecessor de 3. Aí, de novo, como é nossa definição? Eu coloco a definição, o lambda termo que representa a função predecessor, e coloco o 3, né, que tem 3 fzinhos. Essa é a representação do numeral de Church de 3. O que eu faço? Vou fazer a primeira lambda aplicação, né? Ou seja, eu vou fazer a primeira redução, certo? Beta redução, aonde eu vou substituir o meu n pelo numeral 3. Então, eu substituo n pelo numeral
3. Certo? Depois, o que eu faço? Eu pego a minha expressão, aquela função que vai descartar, né, a primeira aplicação do lambda u de x, mas que depois vai permanecer com a função com os f's que eu encontrar. Então, o que ele faz? Ele substitui cada fzinho desse, né, fazendo uma beta redução por essa expressão. Então, eu vou ter lambda gh de h de g de f, lambda gh de h de g de f, lambda h de g de h de g de f. Ou seja, para cada fzinho desse, eu substituí por essa expressão. Certo? Fiquei com a expressão que é lambda x, né? Com essas 3 aplicações, né? Onde tinha um f, substituí por essa função 3 vezes. O que eu faço agora? Faço uma lambda aplicação, né? Onde eu substituo uma beta redução, onde eu substituo o x pela expressão lambda u de x. Então, esse x aqui recebe lambda u de x. Ora, agora eu tenho aquela expressão, né, aquela DEG1, que faz o quê? Ao receber esse termo, né, e receber o lambda u de x, eu vou jogar esse primeiro f fora. E vou retornar quem? O lambda h de x. Certo? Aí, novamente, se eu tenho um número que é lambda h de x, aplicada essa minha expressão, eu vou retornar o f de x, ou seja, a lambda h de f de x, que seria aquela expressãozinha DEG2 que eu havia explicado no início. De novo, eu vou aplicar ela novamente porque eu tenho essa minha expressão aplicada a um lambda h de f de x. O que eu faço? Eu preservo esse f, colocando ele antes, e retorno quem? F da f de x. A f de x que tinha com a f que tinha. E eu fico com lambda h de f de x. Aí, por fim, né, eu digo, ora, agora, né, você vai substituir, né, o meu h pelo lambda u de u, que vai retornar quem? O f de x, que é a DEG3. Ou seja, vai retornar o lambda f de x, que era a expressão que eu tinha, com f de x, né, que era essa expressão, a DEG3. Então, essa é a ideia, né, da implementação do predecessor.